Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. O ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros vão a júri popular pela morte do menino Henri. Mônica, o Tribunal de Justiça do Rio vai escolher 25 pessoas. Desse total, 7 vão ser selecionadas para participar do Conselho de Sentença. É esse júri que vai decidir o destino de Jairinho e Monique. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. O IBGE adota novas medidas para concluir o censo em Minas Gerais. Mônica, recenseadores que já terminaram a coleta de dados no interior estão vindo aqui para reforçar as equipes na capital. Já já eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. Começa o mutirão nacional de renegociação de dívidas. Mônica, o mutirão é online e segue até o fim do mês. Uma oportunidade tanto para quem precisa colocar as contas em dia, né? Trago os detalhes já já aqui no Brasil TV. O frio atípico na primavera surpreende os moradores de Rio Branco. Oi, Mônica. A frente fria que chegou ao Acre fez as temperaturas despencarem. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. Temporais causam estragos no sul do Tocantins. Mônica, as fortes chuvas causaram estragos em cidades como Talismã e Gurupi, além de prejuízos em estabelecimentos comerciais, bueiros e também trechos de obras foram danificados. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para informar mais detalhes sobre esses estragos. E ainda a movimentação nos cemitérios pelo Brasil no primeiro feriado de finados, sem restrições por causa da pandemia. Mônica, a estimativa é de que 70 mil pessoas visitaram os 8 cemitérios públicos aqui de Maceió neste dia de finados. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com todos os detalhes. Em Juazeiro do Norte, a tradição do dia de finados é a romaria ao túmulo de Padre Cícero. Mônica, muitos devotos acreditam que se tocar no local, né, onde o sacerdote foi sepultado, isso traz bênçãos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para mostrar a romaria. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a dificuldade do IBGE para concluir o censo. E em Minas Gerais, recenseadores que já terminaram a pesquisa no interior do estado estão reforçando as equipes na capital. Quem explica é a Patrícia Fiuza. Oi, Mônica, exatamente por causa dessa dificuldade de contratação de recenseadores, o IBGE está remanejando profissionais de regiões que estão com o censo mais adiantado aqui para a capital mineira. Em Belo Horizonte, até o final da semana passada, eram 1.350 recenseadores e o ideal era que fosse mais de 2.000. Por isso, tem muita gente vindo do norte de Minas, por exemplo, para a capital mineira. E vale a pena porque o salário pago é de R$ 3.700, mais bônus por produtividade. A gente teve uma facilidade na nossa região com um ganho menor e aí a gente chega aqui com um ganho maior, porém com um grau de dificuldade bem maior. A gente não é bem recebido em alguns lares, porém em outros lares a gente é muito, mas muito bem recebido. Ajuda demais essas pessoas. Eu até deixo um recado para aqueles que puderem continuar agindo dessa forma, a gente seria muito grato. Além do desafio de não ter profissionais para fazer essa coleta, outro desafio é a questão de receber os recenseadores. Muitos moradores ainda estão receosos, mas vale dizer que a pesquisa é bastante rápida, são apenas 5 minutos para receber o questionário. Os recenseadores vão uniformizados, é possível ver a identificação através do crachá, então não tem problema, inclusive pode-se responder esse questionário também pela internet. Responder o censo é fundamental para que o país consiga formular políticas públicas de saúde, de educação, de saneamento básico para a população. É com você, Mônica. E um ataque a tiros em Cariacica, no Espírito Santo, terminou com uma criança baleada. O Paulo Ricardo Sobral conta como tudo aconteceu. Olá, Mônica. Esse ataque lamentável aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, aqui na Grande Vitória. A criança estava passeando com o pai na rua e foi atingida no joelho. O menino, que tem só 6 anos de idade, está internado no hospital infantil. Segundo a polícia, pai e filho tinham acabado de sair de uma padaria quando os criminosos começaram a atirar.
Por sorte, o pai não foi atingido, mas uma adolescente que estava na rua também foi baleado. Ele levou 3 tiros na perna. A gente não sabe o estado de saúde desse adolescente. Já a criança de 6 anos deu entrada no Hospital Infantil de Vila Velha, também aqui na Grande Vitória, consciente, e passou por uma cirurgia no joelho. A polícia fez buscas, mas não conseguiu prender ninguém até o momento. Também não repassou informações sobre a motivação desse ataque. Eu volto com você, Mônica. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, e Monique Medeiros devem ir a júri popular pela morte do menino em Riborel. As informações com André Coelho. Olá, Mônica. Olá, amigos do Brasil TV. 25 pessoas vão ser convocadas pelo Tribunal de Justiça do Rio. Desse total, 7 vão fazer parte do chamado Conselho de Sentença. É esse júri que vai decidir o futuro de Jairinho e de Monique. Essa decisão foi dada ontem pela juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri. Na mesma decisão, a juíza ainda absolveu os 2 da acusação de fraude processual e Monique foi absolvida também da acusação de tortura. Durante o processo, Jairinho já tinha sido absolvido de uma acusação de coação. Na decisão, a juíza também manteve a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique a aguardar o julgamento em liberdade, mas ela terá que entregar seu passaporte à justiça. Lembrando que o ex-vereador está preso desde 8 de abril de 2021. Já a mãe da criança chegou a ser presa, mas está solta desde agosto desse ano. Em Riborel, morreu na madrugada de 8 de março de 2021. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, ele tinha 23 lesões pelo corpo. Naquela madrugada, a criança foi levada do apartamento onde morava com a mãe e o padrasto, em Jacarepaguá, para um hospital também da zona oeste do Rio. As investigações concluíram que Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça. Ele também foi acusado de tortura. Segundo a polícia, a mãe do garoto sabia das agressões pelo menos desde fevereiro de 2021. Monique alega que a criança sofreu um acidente. Jairinho nega que tenha agredido ou torturado o menino. Volto com você, Mônica. Hoje é dia de finados. Em São Luís, o Ministério Público do Trabalho fez uma operação de fiscalização nos cemitérios. Quem tem os detalhes é a Regina Souza. Olá! A operação foi realizada nos 9 cemitérios públicos da região metropolitana de São Luís, onde anos anteriores foram registrados flagrantes de trabalho infantil. 40 crianças e adolescentes foram flagrados em situação de trabalho infantil. Na parte externa dos cemitérios, eles estavam na venda de flores e alimentos. Dentro, trabalhavam na limpeza e pintura das sepulturas. O trabalho infantil é proibido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A direção de cada cemitério foi notificada. As crianças e adolescentes foram cadastrados. Primeiro nós vamos encaminhar todos os dados para a assistência social para que ela possa monitorar a família, saber por que esses adolescentes estão aqui, estão cadastradas no CadÚnico, recebem o Auxílio Brasil, esses adolescentes estão na escola. Tem um que diz que não está estudando, estudava no colégio militar, então ele está em situação de evasão escolar. Então essa escola ela precisa explicar por que esse aluno não está dentro da sala de aula. Regina Souza, de São Luís, para o Brasil TV. A morte da cantora Marília Mendonça completa 1 ano no sábado. E fãs visitaram hoje o túmulo dela no cemitério em Goiânia. Quem acompanhou foi o João Vitor Guedes. Oi, Mônica, um abraço a todos. Aqui em Goiânia, a movimentação nos cemitérios começou logo de manhã. Muitas pessoas foram deixar flores, fazer orações e fazer homenagens aos parentes e amigos que já morreram neste dia de finados. A Arquidiocese de Goiânia celebrou missas durante todo o dia em vários cemitérios da região metropolitana. Um dos mais visitados é esse aqui onde nós estamos, onde está enterrado o corpo da cantora Marília Mendonça. No próximo sábado, completa 1 ano da morte da artista. Por isso, muitos fãs vieram aqui, cantaram, fizeram orações e colocaram flores no túmulo da cantora. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Parentes e sobreviventes do incêndio da Boate Kiss também prestaram homenagens às vítimas da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Bernardo Barcelos conta pra gente.
Oi, Mônica. Aqui em Santa Maria, na região central do estado, o movimento começou calmo e foi aumentando no decorrer do dia. No cemitério ecumênico tem bloqueio parcial em uma rua próxima para facilitar o acesso e também para que os comerciantes possam trabalhar vendendo flores. Outros cemitérios aqui da região também registram grande movimento, como o São José, Santa Rita e também da Caturrita. Também há movimentação de sobreviventes e familiares de vítimas da Boate Kiss. Por aqui, algumas vítimas da tragédia estão enterradas. 242 pessoas morreram no incêndio que ocorreu em março de 2013 em uma boate aqui em Santa Maria. Familiares, amigos e sobreviventes aproveitaram o feriado para limpar as lápides e também para prestar homenagens aos seus entes queridos. Mônica. A Prefeitura de Maceió estima que 70 mil pessoas tenham visitado hoje os cemitérios públicos da capital de Alagoas. Quem acompanhou foi a Clara Cataldo. Oi, Mônica. Antes mesmo da abertura dos cemitérios de Maceió, às 8 horas da manhã, visitantes já aguardavam nos portões para homenagear entes queridos neste dia de finados. Do lado de fora, antes das 6, os ambulantes já estavam com as barracas montadas para a venda de flores e velas. Famílias fizeram orações nos túmulos. A estimativa da Prefeitura é de que cerca de 70 mil pessoas visitaram os 8 cemitérios públicos da capital alagoana neste feriado. Os cemitérios ficaram abertos até às 5 da tarde. Em alguns, a movimentação foi tranquila, já em outros foi bem intensa. Nos cemitérios particulares, o dia de finados também foi bem movimentado, com fila de carros na entrada. Eu volto com você, Mônica. E a visita aos cemitérios em João Pessoa foi debaixo de sol forte. Veja com o Lael Arruda. Oi, Mônica. Durante todo o dia foi registrada uma movimentação intensa nos cemitérios de João Pessoa. Famílias reunidas prestando homenagens aos parentes já falecidos. E também orações solitárias puderam ser vistas. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, celebrou missa no cemitério Senhor da Boa Sentença, um dos maiores da capital paraibana. A prefeitura realizou ações de aferição de pressão e teste de glicemia, além de distribuição de água. Isso porque o dia foi de sol intenso aqui em João Pessoa, com temperaturas de até 29 graus. Mas nada atrapalhou a fé do pessoense que veio prestar homenagem nos cemitérios da capital. Eu volto com você, Mônica. No interior do Ceará, a Romaria de Finados reuniu cerca de 400 mil devotos que tentam tocar o túmulo de Padre Cícero em busca de milagres. Quem acompanhou foi a Darlene Barbosa. Oi, Mônica, tudo bem com você? A Romaria de Finados é considerada pela igreja uma das maiores festas religiosas. Desde que começou até hoje, que é o último dia, né? Cerca de 400 mil fiéis já passaram por aqui. Um dos locais mais visitados é exatamente esse aqui, ver o túmulo de Padre Cícero, que fica aqui dentro da Capela do Socorro. O local, para muitos devotos, para muitos romeiros, é considerado sagrado. Chegar a tocar nesse local, olha, segundo eles, isso traz muitas bênçãos. Aqui eles vêm pagar a promessa, vêm conhecer esse lugar que chamam de Terra Santa mesmo, que é aqui em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Como eu disse, essa é uma das maiores festas religiosas que existem aqui no ano e o romeiro está contente, viu, de poder participar. Sabe por quê? Depois dessa pausa, né, de 2 anos por conta da pandemia, agora sim é com participação 100% presencial. Então é muita festa nesse feriado, tem programação até o início da noite. Depois disso, muitos deles começam a retornar para o estado de origem. Mônica, eu volto com você. E começou hoje a temporada de cruzeiros no Porto de Santos. E a Luciana Moledas visitou o primeiro transatlântico a chegar. Mônica, essa será a temporada mais longa dos últimos 10 anos. A temporada 2022 e 2023 vai até abril do ano que vem. Só aqui no Porto de Santos serão 142 escalas e 98 dias de operação com navio atracado. A expectativa é que mais de 440 mil passageiros embarquem nos cruzeiros por aqui, pelo terminal de passageiros de Santos.
pontos. E a expectativa da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros é que mais de 780 mil passageiros façam uma viagem de cruzeiro durante essa temporada. Volto com você, Mônica. A seguir, começa o mutirão nacional de renegociação de dívidas. Mônica, o mutirão é online e segue até o fim do mês. Uma oportunidade tanto para quem precisa colocar as contas em dia, né? Trago os detalhes já aqui no Brasil TV. E o frio atípico na primavera surpreende os moradores de Rio Branco. Oi, Mônica. A frente fria que chegou ao Acre fez as temperaturas despencarem. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. Os temporais causam estragos no sul do Tocantins. Mônica, as fortes chuvas causaram estragos em cidades como Talismã e Gurupi, além de prejuízos em estabelecimentos comerciais, bueiros e também trechos de obras foram danificados. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para informar mais detalhes sobre esses estragos. O Brasil TV está de volta com o mutirão nacional de renegociação de dívidas. O evento online vai até o fim de novembro. E a Bruna Bachega conta agora como participar. Oi, Mônica. Ao longo de todo este mês, pessoas endividadas terão a oportunidade de quitar dívidas por meio de descontos e parcelamentos oferecidos pelo Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que segue até o dia 30 de novembro. Podem participar pessoas físicas com débitos em atrasos com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes, disponíveis na página do Mutirão na internet. E, Mônica, sei que você é prudentina, conhece bem a temperatura aqui da nossa região. Te conto que hoje está bem fresquinho em Presidente Prudente, viu? Um ventinho gelado, diferentemente do que nós estamos acostumados. É com você aí no estúdio. Obrigada, conheço bem, normalmente muito quente em Presidente Prudente, né? Bom, então agora a gente fala da frente fria que está cobrindo boa parte do Brasil. Na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 1 grau negativo nessa madrugada. E a Chayna Marcon tem as informações direto de Urupema. Oi, Mônica, o dia começou com muito frio aqui na Serra Catarinense. A mínima registrada hoje aqui no estado foi aqui em Urupema e também na cidade de Bom Jardim da Serra. Fez menos 1,5 grau, segundo a EPAGRE, órgão que monitora as condições climáticas aqui no estado. E a previsão indicava que essa madrugada, seria a madrugada mais gelada da semana por aqui. Com isso, teve formação de geada, principalmente nas baixadas, deixando aquele branquinho na vegetação. E lá em cima, no Morro das Antenas, ponto mais alto de Urupema, também teve ventos fortes. E ontem foi registrada também uma neve histórica, nunca antes registrada em Santa Catarina, no mês de novembro. Foi no Morro da Igreja, em Urubici, segundo ponto mais alto de Santa Catarina, que fica a 52 quilômetros aqui de Urupema. E também teve registro de chuva congelante em São Joaquim. Quem poderia imaginar que em pleno novembro, na primavera, a gente estaria aqui toda encasacada com temperaturas, de inverno. Agora a gente espera que esse frio passe logo, viu? Eu volto com você, Mônica. E o frio atípico na primavera também surpreendeu os moradores de Rio Branco. Quem mostra é a Agatha Lima. Oi, Mônica. Depois de uma chuva, os acreanos precisaram de agasalho para se esquentar no frio. As temperaturas chegaram a marcar 14 graus. Neste momento, o sol saiu, mas continua ventando bastante e as temperaturas são mais amenas. As previsões meteorológicas dizem que a friagem deve ficar no estado até o fim desta semana. É com você, Mônica. Em cidades do Mato Grosso do Sul, estão enfrentando as temperaturas mais baixas para novembro desde 1965. Quem está passando esse frio todo e traz as informações para a gente é o Diego Queiroz.
Olá, os termômetros aqui em Campo Grande marcaram nessa quarta-feira 9,6 graus. Para muita gente pode parecer pouco, só que para nós campograndenses é muito. A gente está acostumado com bem mais de 20 graus. E para você ter uma ideia, foi a temperatura mais baixa para o mês de novembro aqui em Campo Grande. Isso dos últimos 57 anos. Ou seja, desde 1965, a capital de Mato Grosso do Sul não registrava uma temperatura tão baixa para o mês de novembro. A meteorologia diz que isso aconteceu por conta de uma massa de ar quente que saiu do Oceano Atlântico, entrou no Brasil pelo Nordeste, aí foi descendo o país até chegar na Argentina, onde encontrou uma massa de ar polar que estava represada, concentrada na Cordilheira dos Andes. E aí houve então esse espalhamento da massa de ar polar que entrou aqui no Brasil. E não foi só Campo Grande que atingiu essa temperatura baixa, não. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, registrou 6 graus com sensação térmica de 3. Até mesmo Corumbá, na região pantaneira, que está acostumado aí com temperatura até acima dos 30 graus, ficou com temperatura mínima ali de 15 graus. Mas a previsão é que o tempo volte a esquentar até o próximo fim de semana. Diego Queiroz, para o Brasil TV. E no Tocantins, a chuva forte causou estragos no sul do estado. Quem mostra é a Ana Paula Rebain. Oi, Mônica. A região sul é a que está sendo mais atingida pelos temporais aqui no estado. Na cidade de Talismã, que fica na divisa entre Tocantins e o estado de Goiás, choveu 120 milímetros em 24 horas. Em uma das ruas da cidade se formaram grandes bolsões de água. E esse volume excessivo acabou gerando estragos em estabelecimentos comerciais, como uma borracharia, um posto de combustível e um hotel. As chuvas também acabaram danificando os bueiros da cidade e trechos de obra. A Defesa Civil informou que está atuando no município para tentar reduzir esses danos, esses impactos gerados pela chuva. Mas a previsão é de mais temporal no município nos próximos dias. Na cidade de Gurupi, a chuva vem causando estragos já desde o início da semana. Árvores caíram em cima de túmulos de um cemitério. A força da água impressionou os moradores na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Tocantins segue em alerta laranja. Isso significa a continuidade das fortes chuvas pelos próximos dias. Mônica, eu volto com você. Já em Olinda, deu praia no feriado. E a Natália de Elu mostra pra gente como é que foi a folga, com sol forte e mar calmo. Olá, Mônica. A gente esteve aqui na praia de Bairro Novo, em Olinda, na região metropolitana do Recife, onde muita gente veio aproveitar este feriado no meio da semana para curtir o mar, né? Maré baixa, muitas crianças jogando, brincando no mar, muitas famílias reunidas também, aproveitando essa folga no meio de semana para descansar, para espairecer a cabeça. E tá assim várias praias de Olinda, viu? Bom para os banhistas e bom também para os comerciantes. Ó, muitos comerciantes aproveitando esse movimento para vender mais, para lucrar um pouco mais. Então, esse é o cenário aqui nas praias da região metropolitana do Recife, especialmente em Olinda, de onde a gente fala. Um feriado super animado e movimentado, divertido para a criançada. A gente volta com você, Mônica. Coisa boa, né? E o escritor Jorge Amado é o grande homenageado da edição deste ano da Flipelô, a Festa Literária Internacional de Salvador. O Mauro Anchieta conta agora a programação completa. Oi, Mônica. Até domingo, esse patrimônio da humanidade vai ter um atrativo a mais. A 6ª edição da Flipelô, a Festa Literária Internacional do Pelourinho. As mesas com escritores brasileiros e estrangeiros discutem temas como a representatividade feminina na literatura. Os novos autores baianos têm um espaço só para eles. A gente está falando de um espaço onde a gente está mostrando o nosso trabalho, também um espaço de aprendizado, porque a gente está conversando com outros colegas, trocando ideias, trocando conhecimentos. Da Bahia, saíam dos escritores brasileiros mais lidos no mundo, traduzido para 49 línguas. No aniversário dos 110 anos de Jorge Amado, o autor baiano é o grande homenageado na 6ª edição da Festa Literária.
36 restaurantes do Pelô criaram pratos com nomes de personagens de Jorge Amado. Esta moqueca de siri, pescada e camarão foi batizada de Gabriela Cravo e Canela. A Gabriela vem do litoral baiano, de Ilhéus, e tem tudo a ver com a nossa comida. Nós somos fortes em comida baiana e fizemos o prato em homenagem à personagem. A Flipelô conta com uma programação variada, com mais de 300 atrações em diversos espaços do centro histórico. O público aproveitou os shows da primeira noite. A festa também é da criançada. Brincadeiras e histórias procuram despertar dos pequenos o interesse pelos livros. Mônica. Viva a literatura, né? Viva Jorge Amado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Tchau.